Paz seja com todos vocês. Bom dia, Hilson. Boa semana para você também, meu querido. Deus te abençoe grandemente. Som tá ok? Áudio tá ok? Se tiver tudo bem, me dá um alô. Se não, dá um grito aí. Queria cumprimentar, desde esse começo, nessa segunda-feira, o pão de cada dia. Cumprimentar aqui a Jéssica Batista, Gerson Moreira, Karina Danibali, Hilson, com quem eu já falei. E vamos a mais uma edição, do Pão Nosso de Cada Dia, queridos. Nossa meditação diária, sempre baseada na leitura anual da Bíblia, nos nossos momentos de oração, de busca de Deus. E hoje a leitura anual, ela se deu em Gênesis capítulos 43 e 44, Salmo 22 e Marcos capítulo 2. E eu separei um versículo, de Gênesis 44, 16, que diz o seguinte: Então disse Judá: Que diremos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Esse é o início da fala de Judá, no instantes antes de José se dar a conhecer a eles, novamente lá no encontro no Egito. E a palavra que eu separei para a gente meditar aqui é uma palavra que Judá fala, iniquidade. Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Então eu separei a palavra iniquidade, que no hebraico tem um nome curioso. E as mulheres vão entender o que eu quero dizer com isso. No hebraico, iniquidade é avon. Não estou dizendo nada, só estou dizendo que iniquidade no hebraico é avon. Só isso. Muito bem. E o que nós vamos meditar aqui hoje? Queridos, observe o que estava acontecendo ali com os irmãos de José. Faziam 17 anos aproximadamente que eles tinham vendido José como escravo. Então tenta imaginar a história. Faziam 17 anos que eles tinham armado aquela situação com José, vendendo ele como escravo. E, portanto, faziam 17 anos que eles estavam sustentando essa mentira, diante dos pais. 17 anos. Toda vez que o assunto vinha à tona, e estavam reunidos os irmãos ali, os 10 que tinham participado daquela conspiração. Imagine o cuidado no falar, o cuidado na expressão, para que nada escapasse. Ele tinha que manter aquela mentira. E isso aconteceu pelo menos uma vez por ano, em 17 anos. Porque José, certamente todo aniversário de José, Jacó se lembrava da morte, do dia que seu filho tinha desaparecido, supostamente morto e despedaçado por uma fera. Supostamente. Então, a gente percebe na leitura dos capítulos de Gênesis, do capítulo 41 em diante, principalmente, que os irmãos de José eles viviam assombrados por causa do que eles tinham feito. Toda vez que algo diferente acontecia, eles se lembravam do que tinham feito a José. Então esse é o contexto, que a gente vai meditar aqui. E apesar de tudo isso que eles passavam, eles nunca tinham confessado o seu erro. Uma pausa, Cumprimentando aqui também Débora Camilo, pastora Débora, Deus te abençoe. Gilda Lucas, Tom Silvertes. Que bom ver você aqui, meu caro irmão, o líder da banda Cálamo. Paulo Henrique, grande Paulinho, Deus te abençoe, Paulo, abençoe grandemente sua vida. Então, queridos, a ida ao Egito, quando os irmãos de José descem para o Egito, começa ali um processo de cura, da parte de Deus. E José, quando ele reconhece os seus irmãos ali no Egito, quando ele reconhece os irmãos, o que ele faz? José ele age de uma forma sábia. Ele não se declara de imediato, mas ele age de uma forma que ele vai provocar os seus irmãos.
Ele vai verificar se aqueles irmãos iam abandonar Simeão lá preso no Egito. Ele vai provocar os seus irmãos quando ele tenta reter Benjamim, e qual seria o comportamento deles em relação a Benjamim. Se eles de novo iam ocultar ao seu pai algum fato, ou iam magoar o seu pai, ou eles iam tentar resolver o problema. José estava provocando os irmãos deles ali, naquela situação. Mas ali, né, diante daquela pressão, eles então resolvem confessar a sua iniquidade, confessar, né, o seu pecado. Não dava mais para sustentar aquilo, né? Não dava mais para ficar encobrindo a mesma coisa, tanto tempo seguido. E com isso, né, uma mudança muito grande ia acontecer na vida de todos, da família inteira. E o que é a iniquidade, né? Eu passei muito tempo sem entender exatamente o que era iniquidade. A iniquidade é um pecado acostumado. É um pecado ocultado, não resolvido. São coisas que nós fizemos, né? E que mesmo sabendo do nosso erro, nós não confessamos e vamos acumulando isso dentro da gente. A gente vai administrando aquela situação como se a gente pudesse manter aquilo de uma maneira estável. É como se... É mais ou menos um reator, né? Essas usinas atômicas que tem por aí. Tem ali um reator que é perigosíssimo. Nós temos visto isso acontecer várias vezes com problemas na Rússia, no Japão, naquele terremoto recente. Então, é uma coisa, uma bomba que está ali, algo que pode destruir e que ficam fazendo coisas que a gente pode administrar. Até que vem alguma coisa e pum, põe tudo para fora, e aí muita gente é contaminada, muita gente sofre. A iniquidade é assim, esse pecado oculto que às vezes nós retemos no nosso coração, que a gente fica tentando resolver, não mostrar, a gente não quer se humilhar diante do Senhor, ele é assim, que uma hora ele pode explodir e machucar a muitos. Mas Deus, né? A gente percebe que Deus faz aqui na vida dos irmãos de José, é levar eles para uma situação de confissão, de arrependimento, de mudanças, né? No caso. Por mais que nós achemos que está tudo bem, queridos, às vezes com algumas coisinhas que estão dentro do nosso coração, a verdade é que o pecado oculto, nessa iniquidade, ela é como se fosse sabe aquela pedrinha no sapato? Acho que todo mundo já experimentou por isso, né? As mulheres nem tanto, porque às vezes os sapatos são mais abertos, né? E também na cidade hoje é mais difícil ter pedrinhas. Mas eu morei no interior, né? Eu morei lá na roça, vamos dizer assim. E quando entrava aquela pedrinha no sapato, era terrível. Não tinha jeito. Que ela fica machucando, ela fica ferindo, ela atrapalha você de andar. Você tem que andar de uma certa maneira, mancando. E o único jeito é parar e tirar a bendita do sapato. Ou ficar manquejando o resto do caminho. Então, Deus não quer que nós vivamos dessa maneira, né? Deus não quer que a gente tenha nada solto na nossa vida que atrapalhe o nosso caminhar, que comprometa o nosso caminhar e que mais ainda, que possa lá na frente, tanto nos prejudicar ainda mais como alguém que está do nosso lado. Então, isso não é vida para nós, né? Por quê? Porque Deus já tem a solução para os pecados, né? Por mais que seja difícil às vezes, nós confessarmos um erro, admitirmos uma falha, Deus tem a cura, né? Deus tem a cura. Deus sana aquilo que está machucando a nossa alma. Ele quer fazer isso, querido. Deus quer fazer isso conosco. E eu me lembrei de um versículo do Salmo 32, né? Há dois versículos do Salmo 32, onde Davi diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Pecado não confessado, pecado acostumado, iniquidade. Então não vale a pena viver assim. Deus tem cura para nossas almas, né? Ele tem cura, Ele já trouxe cura. E por mais difícil que seja às vezes, nós admitirmos nossos erros, chamarmos uma pessoa, chamarmos a família, chamar amigos, a igreja, sei lá, né? Onde quer que seja, mas a gente ir lá e corrigir, por mais difícil e doloroso que isso seja.
É a melhor coisa a fazer. E às vezes nós nem percebemos, mas o que Deus está fazendo o tempo todo é nos levar de volta para o Egito, devagarzinho, nos fazer passar por uma situação, por duas, por três, até que chega uma hora que não dá mais. A gente precisa confessar. E Jesus o apóstolo João, ele é muito claro, que quando ele diz, né, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Deus é perdão. Vamos usufruir desse perdão. Vamos viver de uma forma leve, gostosa, sem nada atrapalhando o nosso caminhar. É assim que Deus quer que nós vivamos. Amém? Essa é a nossa meditação de hoje. Né? Que Deus abençoe, né, a sua vida grandemente. Nesse dia, na segunda-feira, tenha uma ótima semana. Tá? Uma ótima semana. Obrigado, Dirce, né, pelo seu retorno. Dirceu, perdão. Dirceu. Né? Dirceu, né? O palhaço Dirceu. Dirceu, Deus te abençoe. Pastora Regina, mais uma vez conosco, Deus te abençoe também. Pastora Daniele Mansano, que bom ter você por aqui, Deus te abençoe, Daniele. Abraços, né, eu confundo o nome do seu esposo, Adelmir, se não me engano. Se eu errei, eu peço perdão, pede perdão para ele lá. Adalmir, pastor Adalmir Batista, que bom, esses dias o senhor esteve por aqui, o vídeo caiu, né? Uma pena, me perdoe por aquele dia. Que bom ter o senhor aí também. Débora Gomes, Deus te abençoe, Débora. Esses então, queridos, que são os irmãos que estão aqui conosco. Espero ter falado com todos. Espero que essa mensagem seja uma bênção na sua vida e para alguém que te cerca. Tá? Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, às 9 horas, tá? Com o Pão Nosso de Cada Dia. Daqui a pouquinho o texto estará no grupo Pão Nosso de Cada Dia também, tá? Áudio, querido, eu mando um áudio mais curto para todos os dias para algumas pessoas. Se quiser, só pedir, tá bom? Até mais, se Deus quiser, em nome de Jesus.